Linguagem neutra é simplesmente tratar outras pessoas com educação, mesmo que dê um pouco de trabalho. Olá, meu nome é Wagner Steffen e eu ajudo as pessoas a encontrar, aceitar e perseguir seus objetivos de carreira. Este é o Desafio Diversidade, um quadro aqui no Desafio Certo que tenta levar de maneira simplificada conceitos de diversidades em geral para as pessoas e, por consequência, para as empresas também. Dito isso, vamos tentar falar um pouco sobre um dos temas que acho que até hoje é um tema mais complicadinho, mais técnico talvez, que a gente trouxe aqui no Desafio Diversidade, tá? Que é a linguagem neutra. Então vou introduzir falando de duas coisas bem interessantes. Primeiro, é que a linguagem, especialmente a língua portuguesa, ela é uma língua que, por natureza, ela é machista, tá? E por que isso? Porque ela dá prioridade ao homem. Então, quando tem um grupo de homens e mulheres, dando exemplo, né? Eu falo eles. Se tem um grupo de vários estudantes, homens e mulheres, eu falo alunos. Então, o geral é eu falar que as pessoas são todas masculinas, tá? Então, se eu chegar e falar, por exemplo, num grupo misto, eu falar todas vocês e tiver um homem no meio, eu estou gramaticalmente errado. Então, existe isso, tá? É uma coisa que acontece, é uma língua que dá-se o geral para pessoas, para homens. A gente já falou isso algumas vezes aqui nesse vídeo, né? Que o normativo é sempre isso. Homem, hétero, cisgênero, branco, de religião cristã, sem deficiências, adulto, enfim. Então, a língua, ela reflete isso, né? A língua reflete a sociedade, que é uma sociedade também machista, tá? E a gente tirando nessa parte de a linguagem ser machista, a gente também vai falar que o mundo, ele mudou muito, né? O mundo não é mais binário. Apesar de a gente estar vivendo uma fase aí do mundo bastante polarizada, então, por exemplo, é azul, é vermelho, é direita ou esquerda, é bom ou mal, a gente está... é eu ou os outros, né? Então a gente está vivendo uma coisa bem polarizada, mas o mundo em si ele está cada vez mais ficando não binário. Como assim? A gente está entendendo que não existe mais só dois pontos, né, distintos e opostos e só existe isso. Não existe mais só homem e mulher. Não existe mais pessoa só cisgênero, né? Então a gente está cada vez mais entendendo as variedades, né? E aqui é bom deixar claro que os outros vídeos eu falei sempre de conceitos um pouco mais gerais. Esse vídeo é de um conceito um pouco mais ligado à pauta LGBTQIAP+, tá? Porque a linguagem neutra, ela diz respeito não só às pessoas não binárias, mas também diz respeito a tornar a linguagem inclusiva para todas as pessoas. Legal. Aí talvez você, acho que não, né? Uma pessoa que viu o vídeo até aqui, acho que ela está buscando aprender, buscando melhorar, mas se você está vendo esse vídeo com um pouco de ceticismo, eu vou falar uma coisa para você. Eu fico muito feliz de você não precisar de linguagem inclusiva, né? De linguagem não binária, da linguagem neutra como um todo. Você se identifica como homem ou mulher, talvez. Então, para você, eles e elas, para você, ela e ele, para você, o e a, para você tá ótimo. Porque você se identifica e se sente bem quando eu me refiro a você como um homem ou como uma mulher. Mas a linguagem neutra, ela não é sobre você, tá? A linguagem neutra é sobre todas as pessoas. Eu quero que dentro da linguagem neutra, sempre que eu for me referenciar a leitores, sempre que eu for me referenciar às pessoas como coletivo, eu quero incluir a todas as pessoas que estão lendo, que estão ouvindo, tá? E aqui no Desafio Certo eu tento o máximo possível usar ou o feminino ou a linguagem inclusiva, mas é um negócio, como eu disse lá no começo, é difícil, não é uma coisa fácil, não é uma coisa trivial. Então a primeira coisa que eu tive que falar aqui fico feliz que você não precise da linguagem neutra, mas tem algumas pessoas que se sentem incluídas, caso a gente use. Se a gente pode incluir as pessoas, por que a gente não inclui? Não gostaria que fosse uma coisa que eu precisasse falar, mas é interessante, né? Caso você esteja aqui de maneira cética. Imagina se você, né, é um homem hétero branco e eu me referisse a você sempre como mulher.
fosse falar de você, falasse ela, falasse essa moça pra você. Quando você era menina, você era como? Nossa, que mulherão você tá hoje. Se eu falasse pra você homem, talvez não, talvez você seja muito desencanado, mas no fundo, eu tô te invalidando como homem. Não estou reconhecendo quem você é. E aí, imagina uma coisa mais geral, mais profunda. Imagina se eu não te tratasse pelo nome. Se eu tratasse você como qualquer outro nome. Não sem nome, não fala, e aí, mano, tal, e aí, você. Não, eu te tratasse com um nome que não é o seu. Então, vamos supor que você chame Gabriel e eu te chamasse de João. Se eu te chamasse de João toda hora e o seu nome é Gabriel e a vida inteira você foi Gabriel e todo mundo te chama de Gabriel e eu te chamasse de João, como você ia se sentir? O nome, né, tem várias teorias de comunicação e, enfim, outras ciências também, fala que o nome é uma das coisas mais preciosas pra gente. Ele é basicamente a fundação do nosso ser, né? Ele é uma das primeiras coisas que define quem a gente é, né? A gente começa a ser chamado pelo nome desde sempre, então a gente acostuma com ele e ele faz parte de quem a gente é. Imagina se você, Gabriel, eu te chamasse de João. Imagina se eu chamasse você por outro nome. Então, se você acha isso desrespeitoso, por que você ainda não usa uma linguagem que inclui todo mundo como essas pessoas merecem, vamos dizer assim? Se uma pessoa ela não se sente incluída nem por ela, nem por ele, por que você ainda usa essas coisas para se referenciar? E eu não estou nem falando hoje, né? A gente vai talvez fazer um vídeo desse, mas eu queria trazer alguém com vivência de pessoa trans para falar aqui pra gente. Por que você não trata... Eu não estou trazendo esse tópico de por que você não trata a pessoa trans como o gênero que elas reconhecem. Não vou chegar nesse assunto hoje, tá? Eu estou perguntando por que você não tenta incluir todas as pessoas possíveis, tá? Se você acha um desrespeito não tratar pelo nome, por que você não tenta pelo menos tratar por um pronome que vai incluir a todo mundo? E só complementando, né, eu falei, né, se eu te tratasse como o gênero que você não se reconhece, você não ia ficar feliz, né, você ia ficar chateado. E talvez, se você estiver ainda cético aí, vendo o vídeo dizendo que você quer provas para não usar uma linguagem neutra, é também interessante falar que talvez você fale assim, tem um argumento muito usado, né, não vou comentar sobre a qualidade desse argumento, que é o argumento de que ao usar, né, a linguagem neutra, né, como todes, elu, ilu, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, eu excluo as pessoas que se identificam como ela e ele. Olha só, a intenção de uma linguagem neutra é eu incluir o público todo e não excluir você. Quando eu digo todes, eu não estou falando só para uma eventual pessoa não binária que esteja no público. Eu estou falando com você, homem hétero que se identifica como ele. Eu estou falando com aquela menina que se identifica como ela. Eu estou falando com todas as pessoas. Eu não quero excluir ninguém. Pelo contrário, eu quero incluir todo mundo. Esse vídeo não tem como intenção ensinar você a usar a linguagem neutra. Eu vou deixar um artigo bem legal aqui, bem completo, de uma pessoa que eu admiro bastante, chama Mayra Reis. Ela é muito mais estudada, né, na diversidade. Espero um dia chegar no patamar dela de estudo. Estou começando, mas nesse artigo que eu vou deixar dela aqui tem bastante sugestão, bastante exemplo, tá? A intenção aqui é explicar por que é importante. Mas agora a gente vai dar alguns exemplos e explicar como você começa a usar esse tipo de linguagem. Então a primeira coisa é que não tem uma regulamentação da linguagem neutra ainda, tá? E eu sou pessimista nesse ponto, tá? Pelo histórico que o Brasil tem com todas as pautas LGBTQIAP+, eu diria que vai demorar um pouco a lei chegar a tal ponto que a Academia Brasileira de Letras ela regulamentarize
certinho a linguagem neutra. Então não tem uma regra certa, fixa, tá? Mas tem algumas boas práticas. Uma das primeiras boas práticas que eu acho legal falar é sobre o que não fazer. Que olha só, tem duas formas que foram utilizadas bastante, tiveram sua importância aí, vamos chamar de histórica, né? Eu sei que é bastante recente, mas tiveram sua importância para começar, que é o uso do arroba e do x, né? E aí dando exemplo, né, da palavra todos, né? Todos, todas e todix, né? T-O-D-X-S e todarrobas, que é o T-O-D-S, né? Quando eu uso essas duas linguagens, elas, para a maioria das pessoas, elas dizem a que vier, né? Elas fazem passar a mensagem de que eu estou falando com pessoas que se identificam com gênero masculino, gênero feminino e qualquer outro gênero que elas se identifiquem. Porém, como eu disse e eu venho repetindo, né, desde o começo do vídeo, a intenção da linguagem neutra é incluir e não excluir. E ao usar o X e o arroba, a gente torna essas palavras ilegíveis pelos programas que as pessoas, por exemplo, com deficiência visual usam para ler o texto. Então, a pessoa que está com deficiência visual que está lendo um texto no computador, ela lê através de alguns programas que pegam esse texto e elas vão lendo. E essas palavras elas se tornam impronunciáveis. Então, porque o computador ele não entende todix ou todarrobas. Agora, o todes, ele entende. Então, a primeira coisa é evitar o uso de arroba e de x para substituir artigo ou definidor de gênero dentro das palavras. E apesar de hoje, né, nesse artigo você vai encontrar muita coisa assim, ter muitas palavras que a gente está tentando, né, colocar da linguagem neutra, né, todes, ilu, para substituição a ele ou ela, elu, se eu não me engano, enfim, tem várias palavras que tem, e a gente vai falar um pouquinho mais delas. A gente ainda assim, a gente tem a língua portuguesa como uma língua que, apesar de um pouco machista na sua gramática, ela também é uma língua bastante variada, bastante completa. E a gente pode começar a usar no nosso dia a dia coisas, vamos dizer assim, alterações de linguagem simples que começam já a incluir todo mundo que você quiser incluir dentro da sua organização, dentro da sua comunicação, seja ela escrita, seja ela falada. E algumas das palavras que a gente pode começar a utilizar, por exemplo, só que se você for professor, você estiver referindo a um grupo de pessoas ali que estão sob a tutela de um professor, em vez de usar aqueles alunos, você fala aqueles estudantes. Os estudantes são os entes que estudam, então eles podem ser homens, mulheres ou qualquer outra coisa, tá? Então troque diretor e diretora por dirigente, por exemplo. Troque algumas palavras. Se você conseguir trocar dentro do próprio vocabulário da língua uma palavra com gênero, uma palavra sem gênero, troque essa palavra, tá? Você vai ver que dá para fazer muita coisa só trocando as palavras, em vez de usar a linguagem, né, mais experimental aí, a linguagem neutra. Uma das coisas que eu estou fazendo nesse vídeo, que eu estou tomando cuidado, é para usar assim todas as pessoas, todo mundo, e esse tipo de substituição. Use a palavra pessoas mais. Pessoas, em vez de falar este é meu namorado, fale essa pessoa que eu amo. Ele namora com ela, essas pessoas namoram. Então usar a palavra pessoas mais é uma forma de inclusão maior, já que você pode começar a aplicar hoje sem precisar nem estudar muito da linguagem neutra. Isso é só um exemplo. Um exemplozinho aí que a gente pode dar é que acho que 2017, eu não lembro, se não me engano, próximo das Olimpíadas ou da Copa, não lembro, não sou muito de esporte, mas que teve em Londres, o governo mandou trocar o bom dia senhores, né, que devia ser good morning gentlemen, né, bom dia senhores por bom dia a todos, né. Que na verdade em inglês fica good morning all, que não tem, o all não é todos, nem todas, é all, todo mundo, o all é uma palavra sem gênero em inglês, seria mais ou menos como se no metrô aqui é bom dia a todo mundo, bom dia a todas as pessoas, bom dia só, seria mais ou menos o equivalente, tá? Então
tem como melhorar para incluir todo mundo dentro da sua comunicação, certo? Mesmo sem aprender as palavras da linguagem neutra. E como eu disse, né, eu não vou dar muitas dicas de uso da linguagem neutra, a não ser aqui para terminar o vídeo, se você quiser se aprofundar, eu vou deixar esse artigo aqui na descrição do vídeo, tá? E aí se você está vendo aí pelo Instagram ou por qualquer outro lugar, pelo Instagram especificamente, que não deixa colocar os links, eu vou tentar entrar no vídeo do YouTube, do Facebook, do Twitter, enfim, mas tenta entrar nessa descrição desse link, tenta entrar nesse link que tem um manual bem completo, tá? Mas como dica bobinha assim, substituir o artigo por e, tá? Então, por exemplo, o menino vira e menine. Por exemplo, bom dia a todos vira bom dia a todes, né? Porque aí não tem problema usar o artigo não é o definidor de gênero. Mas enfim, menine, cansade, preguiçosa, enfim, você utiliza, em vez de usar o artigo definidor de gênero, você usa o e você consegue já começar a incluir aí. É uma dica bem simples, bem bobinha, não funciona com todas as palavras que existem, tá? Mas se você quiser se aprofundar, entre nesse artigo, confia, vai ter muito exemplo. Se você quiser se aprofundar ainda mais, gente, a internet aí tá aí pra gente entender. Mas aqui no Brasil realmente não é um assunto que está em alta para o governo, vamos dizer assim, tá? Não só porque eu sou crítico do governo, mas historicamente as pautas da LGBTQIAP+, elas não são pautas que transitam rapidamente aí dentro da estrutura governamental, tá? Isso historicamente, isso aí não é nem o governo atual, tá bom? Mas é isso que eu queria falar hoje, né? Espero que você tenha entendido a importância de incluir mais pessoas na sua comunicação e fico muito feliz aí de você ter visto esse vídeo inteiro. Se você gostou, deixa um like. Se você não gostou, deixa um dislike. De qualquer forma, deixa um comentário aqui para eu saber o que você gostou, o que você não gostou, ou um comentário com uma pauta, alguma coisa que você gostaria que eu falasse aqui, ou no Desafio de Diversidade, ou nos programas de carreira também. Tá legal? E se você quiser ajudar ainda mais o nosso canal, aqui estão as nossas redes sociais. O destaque aqui é pro Anchor, que é a nossa plataforma de podcast. Todos os áudios desses vídeos são disponibilizados, só o áudio deles, como episódios de podcast. No Anchor você vai encontrar várias plataformas aí para você acompanhar na sua preferida, tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau.